E depois da alta de casos da Covid-19 na capital e região metropolitana de São Paulo, agora é a vez do interior do estado se aproximar cada vez mais do pico da doença. Só para a gente ter uma ideia, nas 2 primeiras semanas do mês de junho, a média de registros da doença na região de Campinas ultrapassou a média estadual. E a situação se repete com relação às mortes registradas por coronavírus nesse período. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Lucimeire Ramalho, que tem todas as informações, números que surpreendem, né, Lu? Boa tarde. Oi, Karina, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha aí o Band Cidade primeira edição, né? Essa é uma situação que preocupa, né? Esse aumento de casos aqui no interior do estado de São Paulo. E tem aumentado muito mais os casos aqui do que se comparado com o estado todo. Olha só, o número de casos, por exemplo, nos primeiros 15 dias aí do mês de junho, na DRS de Campinas, né? Que é o Departamento Regional de Saúde de Campinas, engloba aí 42 municípios, o aumento foi de 95% nos casos. Já no estado de São Paulo, o aumento foi de 63%. Se nós falarmos um pouquinho das mortes, no interior do estado também foi maior do que no estado como um todo. Olha só, foram 76% de aumento de mortes na DRS de Campinas e no estado as mortes aí um aumento de 40%. Mas por que será que isso está acontecendo, né? Tem uma explicação para isso? Eu falei mais cedo com o médico epidemiologista, o André Ribas Freitas, e ele estava explicando um pouquinho dessa migração, né? Primeiramente, houve um boom aí nas grandes capitais, né? Aqui no nosso caso, na cidade de São Paulo, né? Justamente porque essa doença veio de fora e acabou chegando nessas cidades maiores e depois acabou fazendo aí essa migração para o interior do estado. E tem a ver também, logicamente, com a questão da flexibilização, né? Não só da flexibilização em si, mas das pessoas, né? Da população achar que a situação já está mais controlada e também abrir mão um pouquinho aí das medidas de segurança, né? Utilizar as máscaras, de repente ficar mais em casa, não ter contato com outras pessoas, né? Utilizar o álcool em gel. Isso também conta para que essas medidas acabem aumentando aí. E tem também uma questão com relação ao número de casos no interior do estado, com relação também à capital paulista. Olha só, no dia 14 de abril, por exemplo, o interior tinha 10,75% dos casos do estado. Agora, no dia 14 de junho, né, a última segunda-feira, esse número passou para 27,2%. De acordo com esse médico epidemiologista que eu conversei aí durante a manhã, para as próximas semanas esse cenário vai se intensificar ainda mais, com mais casos e também com mais registros de mortes, né? E para que se tente minimizar toda essa situação, né, Karina, as pessoas têm que colaborar, têm que de repente ficar mais em casa, não esquecer das medidas aí de segurança e de higiene, né, o álcool em gel, utilizar as máscaras para que a gente continue tentando passar aí por essa crise toda do coronavírus da melhor maneira possível. Mas para as próximas semanas, como ele falou aí, a situação deve ser essa: mais casos e também mais mortes sendo registradas aqui no interior do estado, viu, Karina? Eu volto com você no estúdio. Depende só da gente, né, essa redução. Obrigada, Lucimeire, pelas informações.